queria-vos falar sobre os acidentes em idade pediátrica. Os acidentes são uma causa importante de morbilidade e de mortalidade em crianças de todo o mundo e é fundamental a prevenção. E essa prevenção é a obrigação quer da sociedade, mas sobretudo de quem cuida das crianças, dos cuidadores, de nós todos. A maioria dos acidentes são evitáveis e cabe-nos a nós tentar tomar todas as medidas para proteger as nossas crianças. Quer seja a nível da casa, quer seja quando passeamos, quer quando estão na escola, quando estão com os avós, devemos sempre tentar criar um ambiente o mais seguro possível para eles. Antes de passarmos para os acidentes propriamente ditos, é fundamental perceber que a criança tem várias etapas de desenvolvimento. E essas etapas de desenvolvimento condicionam que em determinadas alturas da vida eles estejam sujeitos a diferentes tipos de acidentes. Por exemplo, um bebê, quando nasce, apenas não se consegue defender se tiver, por exemplo, com uma fralda em cima da cara. Ele não tem o reflexo de conseguir afastá-lo. Uma criança, quando começa a andar, rapidamente cai, porque ainda não tem o seu equilíbrio estabelecido. E cada etapa de desenvolvimento prepara a criança para a etapa seguinte. E a criança tem uma curiosidade inata enorme, uma vontade de explorar o ambiente que a rodeia. E tudo isso faz com que seja mais propensa aos acidentes. As crianças pequenas não têm a capacidade para ter noção do que é perigoso ou não. Por exemplo, uma criança de 3 anos, se estiver debruçada numa varanda, não tem noção de qual é que é a distância da varanda até ao sol, nem o que é que lhe acontece se cair. Portanto, ela vê nos desenhos animados que caem, levantam-se, continuam a correr e ela não consegue perceber que pode ter consequências muito graves. Uma criança, por exemplo, até aos 10 anos de idade, geralmente não consegue atravessar uma rua sozinha, porque não consegue, olhando para um lado, olhando para o outro, perceber por aquele carro que se está a aproximar, pelo barulho que ele faz ou pela velocidade, quanto tempo é que ele demora a chegar ao pé de si. Se vem mais depressa, se vem mais devagar, rapidamente olha para o lado contrário e esquece do que apreendeu deste lado, rapidamente se distrai com um amigo, com uma bola, na conversa. E, portanto, só a partir dos 10 anos é que eles geralmente conseguem integrar todas estas informações para atravessar a estrada em segurança. E, portanto, estas várias etapas de desenvolvimento, a nível físico, a nível social, a nível intelectual, a nível afetivo, vão condicionar a sua exposição aos acidentes. Em qualquer faixa etária, a maior parte dos acidentes são os acidentes rodoviários, principalmente os acidentes de viação. A segunda maior causa são os afogamentos, em Portugal. Portanto, a segunda maior causa de morte e mortalidade nas crianças são os afogamentos, seguido das intoxicações, das queimaduras, das quedas, das asfixias. Por exemplo, um bebê e uma criança em idade pré-escolar temos de ter muito cuidado com os afogamentos, não sabem nadar, com as asfixias, põem tudo à boca, com as quedas, o equilíbrio ainda não é dos melhores. Uma criança em idade escolar já pratica bastantes atividades físicas, trepa a um baloiço, pendura-se, anda de bicicleta. As quedas já são muito mais frequentes. Um adolescente está na fase das experiências, a pressão de grupo, os amigos, a necessidade de afirmação, leva muitas vezes a comportamentos de risco. Temos de ter muito cuidado, por exemplo, com as intoxicações, com os acidentes rodoviários e, portanto, consoante a faixa etária e o grau de desenvolvimento em que a criança está, diversos perigos de novo podem aparecer. Agora ia tentar falar-vos um bocadinho por faixas etárias, sobretudo no primeiro ano de vida, porque é um ano em que há muitas mudanças e em que é preciso ter alguns cuidados em particular. Por exemplo, até aos 2 meses de idade, a criança deve dormir no berço, sem objetos à sua volta, encostado aos pés do berço e sem brinquedos, sem OOs, sem nada que ela possa inadvertidamente puxar para cima da sua face e tapar a sua parte da via aérea, porque não tem um instinto, que só é ganho mais tarde, de deslocar e de afastar esse objeto da sua cara. A cama deve ser uma cama de grades, com um mínimo de 60 cm de altura, deve ter um colchão firme e bem adaptado à cama, minimizando o espaço à volta. E depois, mesmo no próprio transporte, nós temos que ter muito cuidado. Às vezes pensamos, a criança muitas vezes nessa faixa etária anda do que é mais vulgarmente conhecido por um vinho,
que é aquele dispositivo que serve para encaixar no carrinho de passeio, mas também para transporte da criança no automóvel. E às vezes podemos pensar, vou só pôr-lo daqui para ali, não vou pôr o cinto. E é nessas alturas que os acidentes acontecem. A criança nunca deve estar nem na espreguiçadeira, nem no ovinho, sem o cinto, porque o cinto permite-nos que, se houver uma queda, protegemos a criança. Quando transportamos, também nunca devemos deixar, por exemplo, o ovinho em cima de uma mesa ou em cima de um sofá, porque às vezes achamos, não, no chão não. No chão sim, porque no chão não cai. Em cima de um sofá, em cima de uma mesa, pode tombar e uma queda nesta faixa etária pode ter consequências graves. A nível de banho, é sempre fundamental testar bem a temperatura da água do banho. A pele dos bebés é muito sensível e, portanto, temperaturas altas e elevadas podem causar queimadura à pele do bebê. Devemos pôr sempre primeiro a água fria, depois a água quente e verificar sempre a temperatura antes de colocar o bebê no banho. Também quando oferecemos, por exemplo, o leite ao bebê, devemos sempre verificar se a temperatura é adequada. Devemos testar a temperatura na face interna do nosso punho para verificar que não queima e, sobretudo, se for aquecido no micro-ondas, como o aquecimento não é uniforme, é fundamental agitar bem antes de oferecer. Aos 4 meses, os bebés começam uma exploração maior do meio ambiente e exploram com a boca. Pegam em qualquer objeto e instintivamente levam-no à boca. Aí temos de ter muito cuidado com o que é que temos ao seu alcance. Os brinquedos devem ser com um tamanho grande, superior a 4, 5 cm, devem ser laváveis, sem arestas e sem objetos que sejam destacáveis, que lhes possa permitir engasgarem-se. Nunca devemos deixar o bebê sozinho no banho, isto é transversal até aos 3 anos de idade. Um bebê basta cerca de meio palmo de água para se afogar e, portanto, temos que ter muito cuidado, mesmo com alguidares e com superfícies não muito profundas. Um bebê pequeno pode estar em risco. E se introduzirmos alimentos que muitas vezes podem começar aos 4 meses de idade, como por exemplo a papa ou a sopa, temos que ter cuidado quando trituramos para não deixar em pedaços para eles se engasgarem. Um bocadinho mais para a frente, aos 6 meses, nós devemos começar a preparar, o bebê começa a sentar-se, geralmente ainda não gatinha, mas nós devemos começar a preparar o ambiente que o rodeia para esta nova etapa. Eu sugiro sempre aos pais, nesta faixa etária, de se porem de gatas em casa e de percorrerem a casa inteira de gatas. Para quê? Para ficarem ao nível, à altura que a criança consegue estar e aperceberem-se do que é que conseguem alcançar com essa altura. Conseguem alcançar as tomadas elétricas, é aconselhável comprar protetores de tomada, porque o bebê facilmente coloca os seus dedinhos na tomada e pode apanhar uma descarga elétrica. Consegue, por exemplo, abrir uma janela. Temos que ter cuidado para ter protetores de segurança na janela, proteger as nossas varandas, ou bloqueamos o acesso às varandas, dificultando, ou então pomos, por exemplo, vidros altos ou uma rede anti-quedas, para minimizar todo este risco. E nunca devemos utilizar, por exemplo, os andarilhos. Isto é uma questão que muitos pais fazem na consulta. Doutora, será que podemos comprar um andarilho para a criança se poder deslocar e andar atrás de nós na casa, que eles gostam tanto? Não. Os andarilhos não facilitam a marcha, os andarilhos até atrasam a marcha e são perigosos. Podem virar, podem fazer com que o bebê esteja acessível a outra altura que não é suposto estar e, portanto, são contraindicados. Não comprem andarilhos para as vossas crianças. Na cadeira de comer, na cadeira da papa, muitas vezes é importante que eles estejam seguros, portanto, têm geralmente um cinto e, portanto, nem por instantes, enquanto vamos buscar qualquer alimento à cozinha ou deixamos na sala, devemos deixá-lo sem cinto. E também, por exemplo, nas idas à praia, devemos ter alguns cuidados. O sol é uma fonte de queimaduras em idade pediátrica, principalmente em bebés pequenos. Devemos evitar as horas de maior calor, entre as 11 e as 17 horas, portanto devemos ir até às 11 da manhã ou depois das 17 horas. Devemos usar um protetor solar adequado, que neste caso é um protetor solar mineral 50+, e mineral porque não tem filtros químicos, só tem filtros físicos e atua por barreira. E, portanto, é necessário aplicar frequentemente o protetor solar para ele ser eficaz. Devemos também usar um chapéu de abas largas, usar roupa clara e larga e fresca para proteger o bebê da exposição solar direta. Entre os 9 e os 12 meses o bebê começa a deslocar-se, começa a gatinhar, começa a dar os primeiros passos e começa, portanto, a ficar com acessibilidade a situações que não eram anteriormente acessíveis.
Devemos ter cuidado com os cantos das mesas, há uns protetores de cantos que são muito úteis para a criança não bater. Devemos ter cuidado com o que colocamos em cima das mesas, porque eles conseguem agarrar-se à toalha, puxar a toalha e com a toalha vem atrás tudo o que estiver em cima da mesa. E, portanto, tudo isto são situações que devemos estar atentos. Em relação aos acidentes rodoviários, os acidentes de viação. Nos acidentes de viação, o que nós podemos fazer, além de uma condução segura, responsável, respeitando as regras de trânsito, para proteger a nossa criança é transportá-la sempre no meio adequado. Dos 0 aos 4 anos, as crianças devem andar numa cadeirinha instalada no sentido contrário ao da marcha. Isto é fortemente recomendado até aos 18 meses ou aos 2 anos de idade, mas sendo que eles têm a recomendação até aos 4. Esta cadeirinha, no caso do bebê até aos 12 meses de idade, é vulgarmente conhecido por ovinho. O que é que nos faz transitar de um sistema de transporte para o outro? A criança, quer a nível de peso, quer a nível de altura, não ter condições de segurança para continuar no meio anterior. Com isto eu quero-vos dizer que a criança sai da maternidade no ovinho, aliás, nem pode sair de outra maneira, a legislação portuguesa proíbe a saída da maternidade sem ser em meio de transporte adequado, faz 12 meses, mas ainda está bem instalada no ovinho. A sua cabeça ainda não ultrapassa o tamanho do ovinho, os cintos estão bem adaptados aos ombros, então não é por ter 12 meses que nós vamos passá-lo para uma cadeirinha. Não, vamos continuar no ovinho enquanto ela estiver bem adaptada. E só passamos para o meio de transporte seguinte quando a sua cabeça ultrapassar ou o peso for excessivo. A cadeira a seguir, as cadeirinhas, geralmente entre 1 e os 4 anos de idade, também devem andar voltados contra a direção da marcha e deve realmente ter um sistema, desejavelmente poderão ter um sistema de Isofix. O Isofix depende se o carro tem instalação própria para Isofix ou não, porque só é possível nos veículos que estão pré-preparados para tal. Qual é que é a vantagem do sistema de fixação Isofix em relação aos cintos de segurança? É que não há erros na sua colocação. Aquilo tem 3 pontos de apoio e não há qualquer dificuldade em montar, nem possibilidade de montar de forma incorreta. Depois, em relação aos 4 ou 8 anos, geralmente temos que mudar de cadeira, porque as cadeiras que compramos até à data já não permitem acomodar a criança de forma adequada, quer por questões de peso, quer por questões de altura. A cadeira já deve ser virada na direção da marcha, portanto virada para a frente, algo que as crianças adoram geralmente, e deve ter costas reguláveis em altura. Para quê? Para acompanhar o crescimento da nossa criança e para ir fornecendo apoio da cabeça ao longo do crescimento. Aos 9 anos, podemos passá-la para um banco elevatório. Novamente, se couber na cadeira anterior, usamos a cadeira até ao limite. Depois, um banco elevatório. Os bancos elevatórios são obrigatórios até aos 12 anos de idade ou até 1,35 m de altura. Só a partir dessa idade é que podemos transportar a criança apenas com o cinto de segurança do automóvel. Quando usamos um banco elevatório, temos de ter em atenção que o cinto não pode passar pela zona do pescoço, tem que passar pela zona do ombro e que o carro tem que ter encostos de cabeça nos bancos traseiros. E devemos sempre experimentar a cadeira. Quer experimentar a criança na cadeira para perceber a sua adaptação, quer experimentar a cadeira no carro para perceber a sua montagem e se fica corretamente adaptada. Dos acidentes rodoviários não são só acidentes de viação, nós também temos acidentes quando passeamos com as crianças na rua. E aí há medidas básicas que, enquanto pais, nós devemos adotar. Como, por exemplo, uma criança pequena deve andar sempre de mão dada e sempre do lado interno do passeio. Portanto, o pai ou a mãe andam do lado de fora, a criança anda do lado de dentro e sempre bem agarrada. Quando, por exemplo, anda de bicicleta, a criança deve andar sempre com um capacete para, se houver uma queda, minimizar o risco de acidentes. Com estas medidas, nós conseguimos, dentro do que está ao nosso alcance, minimizar os acidentes rodoviários, ou pelo menos minimizar as suas consequências. Outro tipo de acidentes que eu vos referi como a segunda causa mais frequente em pediatria de morte acidental são os afogamentos. Os afogamentos são rápidos e silenciosos e demoram segundos. É fundamental que, junto da água, sobretudo com crianças pequenas, não os percam de vista nem por um segundo. Bastam segundos. É fundamental que
em crianças que não sabem nadar, em águas pouco profundas, límpidas, cristalinas, pouco agitadas, que usem as braçadeiras, e que em águas mais profundas ou agitadas que usem mesmo um colete salva-vidas. Claro que sempre que possível devemos ensinar a criança a nadar de forma autónoma, mas mesmo nestes casos devemos estar atentos porque em qualquer momento ela pode atrapalhar-se e precisar da nossa ajuda. A nível das praias, devemos escolher praias com vigilância e devemos ensinar as nossas crianças a não se afastarem da margem e a cumprirem as sinalizações. Nas piscinas, devemos optar por piscinas ou tanques que tenham uma rede de segurança à volta para dificultar o livre acesso da criança à piscina. Se houver um afogamento, tiramos a criança da água, chamamos rapidamente o 112 e é um daqueles casos em que eu acho que é uma mais-valia enorme os pais terem alguma formação de suporte básico de vida. Porque nestes casos, um suporte básico de vida adequado e atempado muda completamente o prognóstico. E, portanto, é preciso uma atuação rápida, eficaz e, desejavelmente, uma atitude preventiva para que este tipo de acidentes gravíssimos não aconteçam. Sabemos que cerca de 90% das intoxicações ocorrem em casa. E dessas, cerca de 60% são devido a medicamentos. E isto é mais propenso no grupo etário dos 1 aos 4 anos de idade. Porque já se deslocam pela casa, e até aos 4 porque ainda não têm grande noção, ou nenhuma, do que é que lhes pode fazer mal. Como é que nós evitamos este tipo de acidentes? Quando administramos um medicamento à criança, devemos sempre assegurar-nos que estamos a dar o medicamento certo e a dose correta. Isto é particularmente importante se tivermos vários filhos de idades diferentes. E, portanto, podemos estar a dar um xarope para a tosse que demos ao mais velho e que eram 7 ml, mas de repente o mais pequeno também está com tosse e instintivamente pensamos nos 7 ml. Não, devemos sempre confirmar a quem é que estamos a dar, qual é a dose adequada antes de administrar. Não devemos deixar os medicamentos acessíveis às crianças. Devemos escolher medicamentos com tampa de segurança, que muitos medicamentos já têm, que dificultam em muito a abertura, e os medicamentos devem ser guardados num armário alto e de preferência com uma proteção. Existem várias proteções disponíveis para fechar as portas, que dificulta a criança conseguir abrir o armário e ter acesso ao medicamento. Mas não são só os medicamentos que nós temos em casa que podem intoxicar a criança. Nós temos outros produtos. Temos os produtos de lavagem da roupa, lavagem da louça, pesticidas, desentupidores. Tudo isto são produtos que a criança pode ingerir, porque não tem noção do mal que lhe faz. Como é que nós podemos minimizar este risco? Novamente, colocá-lo em sítios inacessíveis às crianças, portas trancadas, que eles não conseguem aceder, e há uma coisa que nunca devemos fazer. Quando uma embalagem está a chegar ao fim, nunca devemos transferir o conteúdo dessa embalagem para uma garrafa, por exemplo, de plástico, uma garrafa de água. Porque uma criança não consegue distinguir, pelo rótulo ou pelo sítio onde está guardado, que aquela garrafa tem um conteúdo tóxico. E, portanto, o que vai acontecer é, olha para a garrafa, tem um líquido, pode até ser um líquido de cor, parece com um sumo e vai ingeri-lo. Portanto, nunca devemos cometer este erro. Deixá-los sempre inacessíveis, mesmo no caso de uma criança mais crescida, devemos sempre supervisionar a toma do medicamento e, em caso de intoxicações, existe um número muito útil, que é o Centro de Informações Antivenenos, que nos dá informações adequadas e precisas sobre o tipo de atitudes que devemos fazer consoante o tipo de medicamento que foi ingerido. 800 250 250. Centro de Informação Antivenenos. Decorem este número. Outro tipo de acidentes que eu gostaria de vos falar são as quedas. As quedas variam de acordo com a idade da criança e o risco das quedas também. Uma criança que está a andar rapidamente cai facilmente, mas esse tipo de quedas, se nós tivermos cuidado com o sítio onde ela se desloca, geralmente não são quedas graves. Mas uma criança que esteja a andar de bicicleta e numa descida íngreme, sem capacete, a queda pode ser catastrófica e, portanto, quando estão a andar de bicicleta, ou de skate, ou de patins, usar sempre um capacete. Em relação às janelas, como já falei anteriormente, é fundamental aplicar bloqueadores de abertura das janelas para limitar a sua abertura. É também importante afastar todos os objetos que estejam junto às janelas e que as crianças possam aproveitar como degrau para subir e abrir a janela. As crianças são muito imaginativas nestas faixas etárias. Nas varandas também é importante limitar o seu acesso
E, como disse anteriormente, proteger a varanda, ou com vidros altos ou com redes anti-quedas. Nunca devemos deixar o bebê sozinho sem ser num local adequado, ou numa cama de grades, ou num parque, ou num ambiente que nós consideremos que seja seguro, com estas indicações que já vos dei anteriormente. Colocar cancelas no primeiro degrau se houver escadas, no primeiro degrau e no último degrau para evitar as quedas. Usar então o capacete se formos andar de bicicleta, de skate ou de patins e, portanto, com estas medidas todas, minimizar o risco de quedas e as suas potenciais consequências. Outro tema bastante relevante que eu não poderia deixar de abordar nesta conversa são as queimaduras. Novamente sabemos que a maioria das queimaduras ocorrem em casa e a maioria com produtos do nosso dia-a-dia. Água, sopa, leite. Porquê? Porque muitas vezes nós deixamos os objetos ou estes líquidos quentes em cima das mesas e a criança, com a sua curiosidade, espreita, pega ou está em cima de uma toalha que a criança puxa e, portanto, é fundamental que nós tenhamos cuidado quando estamos a manipular. Se fizermos uma sopa, por exemplo, nunca devemos colocá-la a arrefecer junto à ponta da bancada, devemos colocá-la sempre encostada à parede, para que a criança não consiga lá chegar. Se estamos a beber um chá, não devemos andar a passear com o chá pela casa inteira e pousá-la numa mesa. Devemos ter cuidado onde o pousamos, porque a criança pode ter curiosidade em espreitar para a chávena e sem querer derramar o chá sobre si própria. Em relação aos alimentos que damos às crianças, também devemos ter bastante cuidado se estão à temperatura adequada, testar a sua temperatura antes de lhes oferecer. Na preparação do banho, como já vos disse, é fundamental e aconselhado deitar primeiro a água fria e depois a quente, para nunca corrermos o risco de escaldar a criança. Nunca devem cozinhar com o bebê ao colo, mesmo no marsúpio, junto ao fogão, nem pensar. Portanto, o bebê deve estar sempre afastado do fogão e do forno, que são fontes potenciais de queimadura. Não lhes devemos deixar acessíveis nem isqueiros, nem velas, nem fósforos, que eles possam usar para se queimarem. E em caso de queimadura, ligar para o 112 e rapidamente ser observado. Se tivermos lareira, também devemos proteger a lareira, proteger aquecedores, tudo o que possa ser fonte de queimadura para a criança. Por último, queria-vos falar de uma situação não tão frequente, mas muitíssimo grave, que é a asfixia. Como vos disse no início, a criança pequena explora muito com a boca e explora colocando tudo o que apanha na boca. Se deixarmos ao seu alcance coisas pequenas, ela instintivamente vai pô-las na boca para testar e para explorar. E estamos a falar de botões, de moedas, a nível de alimentos, de caroços de frutas, de frutos secos. Os frutos secos são uma das maiores causas de engasgamento até aos 3 anos de idade. E, portanto, nós temos que ter muito cuidado para não deixar esse tipo de objetos ou de alimentos acessíveis a uma criança que não tenha maturidade para não os colocar na boca. Em caso de engasgamento, nós devemos sempre estimular a tosse e dar pancadas interescapulares, portanto, nas costas, para ajudar a tossir e a expulsar o corpo estranho que está a obstruir a nossa via aérea. Novamente aqui, o suporte básico de vida e os cursos de primeiros socorros fazem a diferença, porque conseguimos fazer manobras de palmadas interescapulares alternadas com compressões torácicas na criança até 1 ano de idade, ou de palmadas interescapulares e a manobra de Heimlich se forem crianças mais velhas. Isto se a criança não tiver uma tosse eficaz. Felizmente, a grande maioria das vezes, só estimulando a tosse ou mesmo aplicando umas palmadas interescapulares, conseguimos libertar o alimento que está a obstruir a via aérea. Com estas medidas todas que vos fui falando ao longo da nossa conversa, eu queria alertar-vos para a importância de prevenir. Há muitas coisas que nós não conseguimos evitar, mas há muitas outras que nós, com as medidas adequadas e tomando atenção e criando o tal ambiente seguro que eu iniciei por falar, nós conseguimos minimizar o risco de acidentes e minimizar as suas consequências. É fundamental a prevenção. Os acidentes têm um enorme impacto, quer a nível da saúde, pelas sequelas muitas vezes incapacitantes, quer a nível escolar, pelo absentismo relacionado, quer a nível do trabalho, pelo absentismo dos pais e dos cuidadores, quer a nível social, pelo estigma associado, quer a nível emocional, pelo trauma, pelos receios, pelos medos dele resultantes.
Então, o que é que nós, cuidadores, podemos fazer? Prevenir. Prevenir, prevenir, prevenir. É a obrigação da sociedade e dos cuidadores proteger as crianças. Elas não têm maturidade para saberem o que é que lhes faz mal. Elas têm uma curiosidade inata enorme, uma vontade de explorar imensa e devem ser livres para explorar. Não os devemos colocar numa redoma, não os devemos impedir de explorar. Devemos dar-lhes condições para que possam fazê-lo em segurança. Obrigada.